Ciências humanas. O que comem, onde vivem, como se reproduzem. Descubra hoje no História na Medina. No vídeo anterior eu apresentei as 4 primeiras perguntas e respostas do guia com 10 perguntas e respostas que eu elaborei para a gente entender as ciências humanas. Vamos continuar essa aula neste segundo vídeo, onde eu vou apresentar as próximas 5 perguntas e respostas. Vamos lá? Como muitos já devem ter percebido no vídeo anterior, as respostas se misturam e uma resposta pode servir para mais de uma pergunta. Vai ser assim até o final do guia. Então, pergunta número 5. Para que servem as ciências humanas? Quais as suas utilidades? Primeiro ponto. Quem fala que as ciências humanas não têm utilidade, confunde ciência apenas com tecnologia, como eu falei na aula passada. Confunde ciência apenas com a fabricação de produtos, como vacinas, ônibus espacial, satélite artificial, etc. Ciência é mais que isso. É um conjunto de saberes, uma tradição de saberes sobre alguma coisa. Segundo ponto. Quem fala mal das ciências humanas e das ciências como um todo, incluindo as exatas, também fala mal da educação pública, porque a maioria das pesquisas científicas no país são feitas em instituições públicas. Como eu disse, pessoas que criticam as ciências e a educação pública geralmente estão vinculados a grupos do setor privado. Então são pessoas que agem de má fé. Vamos ficar de olho nelas. Quem fala mal de ciências humanas pode falar mal porque não convive no ambiente acadêmico, nunca fez um curso na universidade e então não conhece como é o cotidiano de um cientista de humanidades na universidade. E aí então é importante nós, universitários, cientistas, irmos até a universidade de algum modo. As pessoas também falam mal das ciências humanas por outra ignorância, que é simplesmente repetir discursos e ideias que circulam por aí sem pensar. E aí se diz, ciências humanas não servem para nada e as pessoas então saem falando mal. Vamos então agora para as respostas. Eu separei 6 respostas sobre a utilidade das ciências humanas. A primeira delas é lembrar apenas das mais famosas, mais populares, como jornalismo, psicologia e direito. É praticamente desnecessário falar da utilidade dessas 3 ciências, que muitos esquecem que são ciências humanas. Jornalismo, trabalhando a informação, a notícia, psicologia, a saúde mental e direito, sabemos para que serve. Quem nunca precisou de um advogado na vida? E para quem gosta de mercado e finanças, temos a economia. Uma vida sem as ciências econômicas é uma vida mais complicada. A gente precisa entender inflação, desemprego, tendências de compra e venda. Eu encontrei um economista renomado, famoso, Alfred Marshall, inglês, nascido em 1842 e falecido em 1924. O Alfred Marshall é conhecido por ser um dos líderes da chamada Escola Neoclássica de Cambridge. Ele foi professor, inclusive, de outro economista famoso, John Keynes. O Alfred Marshall dizia que as ciências econômicas têm os instrumentos e as condições para melhorar as vidas das pessoas menos favorecidas. E ele disse o seguinte sobre o economista. Abre aspas, o economista excelente deve alcançar um elevado padrão em várias áreas diferentes e combinar talentos que raramente são encontrados juntos. Deve ser matemático, historiador, estadista e filósofo em algum grau. Deve entender os símbolos e falar em palavras, contemplar o particular em termos do geral e tocar o abstrato e o concreto no mesmo voo de pensamento. Ele deve estudar o presente à luz do passado para os propósitos do futuro. Nenhuma parte da natureza do homem ou de suas instituições deve estar inteiramente fora das suas considerações. Bonito isso, hein? Tocar o abstrato e o concreto no mesmo voo de pensamento. Eu vou tatuar isso. Então, o Alfred Marshall defendia uma formação ampla, integral e interdisciplinar do economista. O bom economista deve entender além da economia, deve entender um pouco de filosofia, história e outras disciplinas das humanidades. Aproveito o gancho para falar da interdisciplinaridade. O que é essa palavra? Essa palavra faz menção ao constante diálogo que há entre as ciências humanas. Nós usamos métodos e autores e teóricos de outras áreas. Por exemplo, eu trabalho com história, sou historiador, mas é comum eu utilizar teóricos da antropologia ou da sociologia nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas.
Então as ciências humanas estão em contato pleno. Terceira resposta. A geografia e a sociologia também ajudam na questão do mercado, nas questões econômicas. Uma empresa, por exemplo, para ela funcionar bem, ela precisa entender a logística de produção e distribuição dos seus produtos, a logística dos seus serviços e entender o mercado consumidor, com características como densidade demográfica, renda e nível de instrução desse mercado consumidor. Então, a geografia e a sociologia ajudam muito na economia. Quarta resposta. Eu peguei da nota da Sociedade Brasileira de Sociologia em defesa do ensino e pesquisa nas áreas de ciências humanas. Essa nota destaca o seguinte, que as ciências humanas nos ajudam a nos entender como cidadãos nos contextos atuais. Simples assim. E essa nota também destaca o seguinte, os grandes países, os países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, têm fortes departamentos de ciências humanas em suas universidades e centros de pesquisa. Além disso, é comum que vários países, por meio de editais internacionais, trabalhem em conjunto em projetos tecnológicos que envolvem o meio ambiente ou a saúde pública. Então, o país que não investe em ciências humanas fica de fora dessa movimentação internacional na pesquisa que dá prestígio e desenvolvimento para os países. O país que não investe em ciências humanas fica então de fora desses rolês internacionais, infelizmente. Quinta resposta à pergunta: as ciências humanas também direcionam políticas públicas que beneficiam toda a população de um país. Eu peguei como exemplo aqui o tradicional Instituto de Pesquisa, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aquele órgão que faz o censo e outras pesquisas, lembra? Pois bem, a missão institucional do IBGE, como consta no seu site, é a seguinte, abre aspas, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE é o principal órgão que fornece dados no país em nível municipal, estadual e federal. Ou seja, o IBGE é o principal órgão fornecedor de dados para os governos municipais, estaduais e federal. E adivinha quem trabalha no IBGE? Servidores formados em humanidades, como historiadores, geógrafos, contadores, economistas, jornalistas e biblioteconomistas. Sexta resposta, as ciências humanas e suas pesquisas também estudaram o racismo no nosso Brasil, fruto de mais de 300 anos do trabalho escravo forçado da população africana, desde o século XVI, quando a gente ainda era uma colônia de Portugal, até oficialmente 1888. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão no país. Porém, apesar dessa proibição em 1888, as consequências do racismo existem até hoje, porque ele é estrutural. E quando a gente fala que ele é estrutural, é o quê? Falando aqui de forma bem básica. A nossa sociedade, o nosso modo de produção e de vida está organizado de forma que há mais privilégios e facilidades para a população branca. A população negra sofre muito com isso. Tudo é mais difícil para nós, a população negra, aqui no Brasil. Em 2001, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promoveu na cidade de Durban, na África do Sul, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas correlatas de intolerância. Desde então, o Brasil se comprometeu oficialmente em acabar com o racismo e em elaborar políticas públicas para isso. Pesquisa nas áreas de humanidades e o movimento negro, claro, ajudaram nessas políticas de combate ao racismo. Eu elenquei aqui um breve histórico das chamadas políticas de ações afirmativas. O primeiro ponto que eu destaco são as cotas, mas daqui a pouquinho eu vou falar das cotas. O segundo é a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O terceiro é a Lei número 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. O quarto ponto é a Lei número 11.096 de 2005, que instituiu o ProUni, o Programa Universidade para Todos. O quinto ponto é a Lei 12.288 de 2010,
que instituiu o Estatuto de Igualdade Racial. E sobre as cotas, o primeiro programa de cotas no país foi implementado em 2003 pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Desde então, muitas outras universidades aderiram ao programa de cotas. As pesquisadoras Fernanda Guarnieri e Lucy Melo Silva destacam, no artigo que eu deixei linkado na descrição do vídeo, elas destacam que foram implementados programas de cotas nas universidades desde 2003, mesmo antes da lei federal que instituiu as políticas de ação afirmativa no ensino superior. Essa lei, chamada Lei de Cotas, é a lei número 12.711 de agosto de 2012. Débora Brito, da Agência Brasil, citando dados do IBGE, também fala sobre as cotas. Abre aspas, depois de mais de 15 anos, desde as primeiras experiências de ações afirmativas no ensino superior, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. No mesmo texto, ela cita uma fala muito interessante do Frei Davi Santos, diretor da organização EducaAfro. Abre aspas, a política de cotas foi a grande revolução silenciosa implementada no Brasil e que beneficia toda a sociedade. Em 17 anos, quadruplicou o ingresso de negros na universidade. País nenhum no mundo fez isso com o povo negro. Esse processo sinaliza que há mudanças reais para a comunidade negra. Esses textos que eu citei estão linkados na descrição do vídeo. E eu também coloquei lá um texto intitulado Tráfico, Atlântico, Escravidão e Resistência no Brasil, para quem quiser conhecer mais sobre a relação entre o período de escravidão no país e o racismo hoje. Agora eu vou focar um pouco mais na minha formação. É a pergunta número 6. Para que serve a história e os historiadores? A primeira resposta para essa pergunta é muito simples. A história permite que a gente conheça o legado cultural que herdamos de sociedades anteriores a nós, como a sociedade grega antiga, a sociedade romana antiga. Tudo isso nos ajuda a nos situar no mundo, simples assim. Eu também peguei uma consideração de um historiador francês chamado Jean-Claude Schmitt. O Schmitt destaca a dimensão política do ofício do historiador e o seu público-alvo, o público geral, seus contemporâneos. Nesse sentido, ele fala que o historiador deve ter consciência social para entender a dimensão histórica dos problemas no presente e transmitir isso aos seus contemporâneos. Ou seja, nós historiadores temos que contribuir para a sociedade para que ela entenda que os problemas que existem hoje ou têm origens no passado ou foram influenciados por muitos eventos do passado. Está aí a dimensão política do ofício do historiador, fazer com que as pessoas da sociedade percebam a dimensão histórica dos nossos problemas. Um exemplo claro disso é o racismo. Eu também peguei os pensamentos da Chimamanda Adichie. A Chimamanda nasceu na Nigéria e é um dos nomes mais importantes hoje na literatura africana. Apesar de ela não ser historiadora, a Chimamanda fez uma importante palestra intitulada Os Perigos de uma História Única e comenta sobre narrativas e representatividades. Nós historiadores lidamos com narrativas e representatividades, mais que lidamos, nós criamos narrativas também sobre o passado. Isso aí é um assunto interessante para o próximo vídeo. Pois bem, a Chimamanda, nessa palestra, ela fala que uma história única se forma mostrando um povo como uma coisa. Ela destaca então narrativas estereotipadas que apresentam o africano como uma coisa. Como é que é esse africano? Esse africano ele é bárbaro, ele é incivilizado, ele é selvagem, ele não é inteligente, ele não consegue formar uma civilização como a nossa, ocidental, considerada superior. Então a Chimamanda destaca isso. A história única, ela cria narrativas cheias de clichês sobre outras pessoas, sobre outros povos. E aí você vê que não só com os africanos acontece isso, mas também com os orientais, e aí vem toda uma carga de orientalismo, que eu vou falar em outros vídeos, e a Chimamanda destaca, muito sabiamente, que a criação de histórias tem relação direta com o poder. Quem conta história tem poder. O poder pode ser visto como uma habilidade de contar a história de uma pessoa, de um povo, e de tornar aquela história única e definitiva. Isso é por meio de literatura, como ela cita na palestra dela. Se criam vários livros destacando o africano como um ser inferior. E a gente precisa então se questionar. Quem conta a história? Em qual contexto? Por quê? Então ela fala isso.
Criar histórias únicas sobre um povo é ter poder sobre ele. Quando a gente cria uma história única, isso é negativo, porque isso superficializa experiências de pessoas e de povos. A história única, ela tira a dignidade das pessoas, tira o seu poder. A história acadêmica, o estudo do passado, não deve focar só em história única, e nem na história dos vencedores. Nós temos que ver a complexidade dos fenômenos históricos e ver as várias histórias que estão ali dentro. Então, um bom historiador, uma boa historiadora, vai tentar encontrar as histórias múltiplas, porque a história única, como a Chimamanda destaca, tira o poder e a dignidade de um povo. Então, temos que priorizar histórias múltiplas, os vários pontos de vista sobre o acontecimento, sobre um processo histórico. Ela fala o seguinte, muito bonita essa frase, abre aspas, quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso, fecha aspas. Não vamos ficar presos a uma história única que coloca africanos e outros povos como seres inferiores. Vamos procurar. A narrativa, um livro norte-americano ou europeu coloca um africano como esse ser inferior. Leia autores africanos, como a Chimamanda, que aí você vai ver a história contada do ponto de vista desse povo. Então vamos fugir das histórias únicas e começar a ler outras histórias, nos informar sobre as coisas que acontecem, são criadas por outros pontos de vista. Se você quer saber mais sobre isso, eu deixei linkado na descrição também o primeiro episódio do Ogro Historiador, onde os meus amigos do projeto discutiram tempo, história e função dos historiadores. Pergunta número 7. O que esperar das ciências humanas? 3 respostas para essa pergunta. Descobertas interessantes sobre o funcionamento da sociedade, incômodos e desconstrução. Vou explicar cada um. As ciências humanas possibilitam que a gente veja, entenda como a sociedade funciona. Por exemplo, a gente parte de perguntas como a política funciona, como o regime político funciona, quando surgiu essa religião, onde, o que movimenta a economia, por que existe desigualdade social. Temos que entender que os fenômenos sociais e os problemas sociais não são naturais, não caíram do céu. Nós somos os atores, os sujeitos desses fenômenos e desses problemas. Por exemplo, uma pesquisadora de Islã chamada Karen Armstrong diz que a islamofobia, que é a aversão a muçulmanos e ao Islã, nasceu nas cruzadas, na Idade Média, ou seja, não é natural. O Eric Hobsbawm, um historiador britânico, no seu livro Era dos Extremos, diz que a Primeira Guerra inaugurou a morte por estatísticas. Ou seja, na Primeira Guerra não se matava um ao outro, se matava grandes números por meio das armas de destruição em massa. E ele também destaca o seguinte no seu livro: os perigos dos nacionalismos extremos. Esses nacionalismos, no século XX, nos levaram às 2 guerras mundiais. O incômodo que eu falei como segunda resposta é que as ciências humanas permitem que a gente reconheça em nós mesmos pensamentos e comportamentos nocivos a outros grupos sociais, como racismo, misoginia e xenofobia. Um exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2015, falou que o Brasil tinha a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo. Aqui é a 5ª maior taxa onde as mulheres morrem pela sua condição de ser mulher, simples assim. E tem gente que não acredita ainda em racismo e feminicídio. Eu acredito que vivem numa realidade paralela onde tudo são flores. E aí vem então o que eu falei de incômodo e desconstrução. Nós nos incomodamos porque percebemos a normatização de pensamentos e atos nocivos a certos grupos. A piadinha de chamar fulano de mulherzinha. Isso aqui é serviço de preto. Isso é nocivo às mulheres e aos negros. Então, as ciências humanas permitem que a gente veja isso em nós mesmos e nos convida para a desconstrução. Nos incomoda no sentido de nos tirar dessa zona de conforto que normatiza pensamentos e comportamentos nocivos. Então, vem esse incômodo, mas as ciências humanas nos convida para essa desconstrução, para sermos melhores como pessoas, não só para o nosso próximo, a nossa sociedade, mas para nós mesmos. E se vocês querem conhecer mais sobre o assunto feminicídio, feminismo e mulheres na história, eu deixei linkado na descrição do vídeo o 10º episódio do Ogro Historiador. Nós convidamos um timaço de mulheres para comentar a história das mulheres, feminismo e temas afins.
Pergunta número 8. O que não esperar das ciências humanas? Não vamos esperar respostas fáceis e precisas para problemas sociais, porque lidamos com sociedade, com seres humanos imprevisíveis. Às vezes é muito difícil quantificar tudo isso em números. A gente pode também indicar soluções para problemas X e Y? Sim, mas essas soluções que servem para essa sociedade nesse contexto podem não servir para outra sociedade em outro contexto, porque cada processo histórico é único. Processos históricos podem ser parecidos? Sim. Similares? Sim. Um pode influenciar o outro? Claro, mas de um modo profundo, cada processo social é único e cada fenômeno histórico é único. Por isso, na história, é muito importante a gente ter um recorte de pesquisa. Aquele território, aquela região, aquele espaço, naquele tempo preciso. E, na verdade, respostas fáceis não existem nem nas ciências exatas. Por exemplo, estamos sofrendo agora com a doença Covid-19, causada por um novo tipo de coronavírus, e não temos vacina. A ciência requer tempo e paciência. Além disso, ela é uma construção coletiva. Os estudos requerem tempo. Nós, cientistas, discutimos um com os outros, dentro das nossas áreas de formação. O nosso trabalho ele é coletivo, nós precisamos da validação dos nossos pares. Claro, nem sempre há consenso sobre muitas coisas, nem unanimidade. Mas nós precisamos da validação dos nossos pares, precisamos da verificação dos nossos pares. A ciência é uma construção coletiva, que requer tempo, paciência, dedicação, discussão entre nós. Não esperem também das ciências humanas e das ciências como um todo falta de questionamento. Nós, cientistas, discutimos entre nós, questionamos uns aos outros. O estudo de ontem pode não servir para hoje, e aí ele é atualizado, editado, ressignificado, transformado. Questionamento e dúvida são inerentes a uma boa ciência, mas o questionamento não pode ser feito por si só. Questionar por questionar só leva a lugares perigosos. A ciência deve ser questionada com ciência, com estudos, com dados, pesquisa, com reflexão. Não se questiona ciência sem ciência. Então, informação de WhatsApp não rebate ciência. Opinião não é ciência. Opinião, na verdade, é uma interpretação muito superficial, porque até para se fazer uma interpretação decente e coerente, é preciso ter base racional, conhecimento técnico sobre as coisas. Então é isso. Ciência deve ser questionada por conhecimento científico, por estudos estruturados conforme as normas científicas. Última pergunta do vídeo, pergunta número 9. Como é ser um cientista de humanidades? Primeiro ponto, não podemos entender que nós, cientistas, vivemos numa torre de marfim, isolados num laboratório, isolados da sociedade. Também não vamos entender todos os cientistas com aquele jaleco branco. Claro, quem é da área de química, biológicas, áreas afins, trabalha com o jaleco branco e outros equipamentos de proteção individual. Mas nós cientistas somos gente, como todo mundo, a gente está aí na sociedade. E o que a gente conhece da sociedade influencia nas nossas pesquisas, principalmente quem é de humanas que trabalha com comunidades, como sociólogos e antropólogos. Nós, cientistas, então, não somos sujeitos neutros. E isso dá uma grande discussão, fenomenologia, ciência, que eu não vou entrar aqui, mas tenham em mente isso. Nós não vivemos isolados, nós não somos seres extraterrestres de outro lugar. Não. Somos seres sociais e estamos inseridos nas nossas sociedades. E como eu disse, a ciência é uma construção coletiva. Ninguém faz ciência sozinho. Nós precisamos uns dos outros para tudo. Escutem aquela música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Até para fazer o mal a gente precisa um do outro. Para fazer ciência não é diferente. Ninguém faz ciência sozinho. E começando a responder a pergunta, ser um cientista de humanidades aqui no Brasil é matar um leão por dia, fato. É ser difamado quase todo dia por alguma figura pública ou até pelo cidadão comum, de comunista ou de doutrinador. As pessoas têm medo do comunismo, não sabem nem o que é. Se for perguntar para as pessoas o que é, não sabe. É o medo imaginário de uma coisa que elas nem sabem o que é. É uma loucura, uma loucura. E a gente também é chamado de doutrinador. Quem é professor é doutrinador. Outra loucura, feita
uma ideia divulgada aí por políticos de má fé, como eu já falei, e não existe isso. O professor não doutrina ninguém, pelo contrário, a gente estimula pensamento crítico, analise as coisas, mas de novo, dentro de bases racionais, científicas, não a partir das vozes na sua cabeça. Então é isso. Como se o professor conseguisse dominar uma sala cheia de menino querendo dominar o mundo ali. Não existe isso de doutrinação escolar, não. Outra dificuldade em ser cientista de humanidades é dialogar temas difíceis e complexos com as pessoas. Esses diálogos às vezes são difíceis porque as pessoas podem ser mal educadas, grossas ou só querem esnobar da gente. Ser cientista de humanidades também é ter dificuldades em encontrar recursos financeiros para desenvolver as nossas pesquisas. É sofrer de um grande desprestígio social. As pessoas pensam que a gente é vagabundo, maconheiro, faz suruba aí o tempo todo. É essa coisa toda aí que a gente já sabe. Já sabe que falam, né? Que de fato não existe. Mas, claro, que ser cientista de humanidades tem seus pontos positivos. Um cientista de humanidades e outros no geral, nós passamos muito tempo nas bibliotecas. Por quê? Eu vou até explicar aqui porque eu acompanho muitos comentários pela internet, eu já vi muita gente questionando o que se faz numa biblioteca. Gente, todas as sociedades, desde a antiguidade, que desenvolveram linguagem escrita, linguagem fonética, onde símbolos escritos representam sons, essas sociedades tiveram ideias complexas para tudo, para construir pirâmides, até para imaginar como é o espaço sideral, o que é o ser humano e tudo mais. Uma forma de expressar tudo isso, todos esses pensamentos e criações variadas e complexas, é por meio da escrita, em livros. Livros traduzem pensamentos complexos. É por isso que a gente estuda muito na biblioteca. Então, um cientista de humanidades fica muito tempo lendo, elaborando ideias, criando novas ideias, sempre tem um artigo para escrever. A gente sempre tem aquele artigo para escrever que incomoda a gente fica ansioso, pilhado com isso, porque se cobra muita produção. Mas é bom, é ruim, mas é bom. Dá para entender? Não sei. A gente sofre para fazer um artigo, exige esforço, dedicação, nos dá muita preocupação mental, mas quando ele está pronto, publicado, aí é só cair pro abraço, é uma beleza. Então, ser um cientista de humanidades é aprender a escrever, sintetizar ideias e aprender a falar em público. Na marra ou não, a gente vai aprendendo a falar em público, a se comunicar com as pessoas da forma mais clara possível. E o último ponto que eu destaco é que ser um cientista de humanidades é se sentir mais inteligente a cada dia. Mas calma lá, não é essa inteligência de sair esnobando, eu sei tudo sobre isso e ninguém mais sabe, só eu sei. Não é isso. É uma inteligência simplesmente de conhecer mais sobre as coisas a cada dia. Eu mesmo estudo Islã já tem, desde 2014, de fato, 6 anos, e a cada dia eu descubro uma coisa nova sobre a história islâmica. Essa inteligência que eu falo é de conhecer mais sobre uma coisa a cada dia e também é uma inteligência de humildade, de saber que nós não sabemos tudo e que não temos a resposta para tudo. Afinal de contas, quem somos nós, perto desse mundo tão vasto, grande, complexo, vou mais além, perto desse universo? Então é uma inteligência humilde. A ciência trabalha com incertezas e com dúvidas. A incerteza que eu falo é de saber que não se sabe tudo, é uma coisa simples, porque só se aprende aquilo que não sabe. Se eu admito que sei tudo, eu não vou aprender. Eu preciso saber que eu não sei tudo e admitir isso para pesquisar, para estudar, para conhecer. E a dúvida está nisso, mas, como eu disse, com bases racionais. Duvide das coisas, com bases racionais. A ciência está aí, todas as ciências sendo desenvolvidas há séculos, não é à toa. É uma tradição de saberes que sabe lidar com as coisas. Então questione e tenha dúvida, de forma saudável, ou seja, com bases racionais, científicas. A dúvida é inerente à boa ciência. Para finalizar, eu separei aqui 2 frases super interessantes sobre o Aristóteles, esse grande polímata grego. Ele fala o seguinte sobre a dúvida: a dúvida é o princípio da sabedoria. Outra frase muito boa é essa: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Meus amigos e minhas amigas do História na Medina, finalizo por aqui
a segunda aula do tema Ciências Humanas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência e semana que vem estou de volta com a última e terceira parte da série sobre ciências humanas, analisando a utilidade das ciências humanas em contextos de epidemias e pandemias. Forte abraço, até a próxima!